Sejam todos bem-vindos ao webinar Gestão de Processos de Negócio, uma abordagem sem fronteiras para a competitividade moderna. Sou Jeane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert, e estou aqui com Everaldo Mafra, gestor de produto e mercado da Soft Expert para as soluções de ECM e BPM. Olá, Everaldo! Olá a todos, obrigado Gianni pela introdução. É muito bom falar sobre gestão de processo de negócio, BPM, e sobre as melhorias de produtividade e lucratividade geradas pela sua implementação. Hoje nós vamos abordar gestão de processos de negócio, uma abordagem sem fronteiras para a competitividade moderna. Mostraremos nesse webinar alguns fatores que são chaves para se obter sucesso nos projetos BPM e tornar a empresa mais competitiva. Como já falamos em outra oportunidade, nós estamos vivendo em uma era de pensamento em processos. Os princípios fundamentais do BPM, eles enfatizam a visibilidade, a responsabilidade e a capacidade da adaptação dos processos a fim de aperfeiçoar os resultados e melhor enfrentar os desafios de um ambiente de negócio que está cada vez mais diversificado. O BPM ele representa uma nova forma de visualizar as operações do negócio, que vai além daquelas estruturas funcionais tradicionais. Essa visão ela compreende todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço do processo, independente das áreas funcionais ou as localizações que elas estejam envolvidas. E cada vez mais as empresas estão investindo em BPM, ou seja, na gestão dos seus processos, a fim de se tornar mais competitiva. Tanto isso é verdade que investir em processo virou uma prioridade. Em uma pesquisa realizada pela Exame em 2012, ou seja, há 2 anos atrás, mostrava que nos últimos 12 meses, mais da metade das empresas tinha investido em melhoria de processo e gestão. E nos próximos 12 meses, 60% das empresas pretendiam melhorar o processo e a gestão. Esse número ele vem crescendo ano a ano, pois as empresas estão enxergando cada vez mais a importância da gestão por processo para a produtividade e, consequentemente, lucratividade. E as empresas estão a cada ano descobrindo essa realidade e aplicando. Como podemos ver na pesquisa realizada pela BPMP em 2013, a maioria das empresas começou a investir em BPM há menos de 3 anos. 32% começou a investir há menos de 1 ano. 31% de 1 a 3 anos. E apenas 22% há mais de 5 anos e 15% de 4 a 5 anos. Com esses números podemos ver que a prática do BPM ela está se difundindo muito rapidamente e deve crescer muito nos próximos anos. Todas as pessoas elas têm que ter ciência da importância do BPM, da gestão de processos de negócio. Os profissionais do BPM conhecem e estão convencidos de que a empresa precisa do gerenciamento de processo de negócio. Eles entendem a necessidade, os benefícios que ele traz e os ganhos que poderão ser obtidos. Porém, como que as demais pessoas enxergam o gerenciamento de processo e todo esse trabalho? Como que elas se sentem com essa iniciativa? Será que elas estão dispostas a trabalhar com gestão de processo? Será que elas entendem a necessidade? Será que as pessoas estão encarando o BPM como um aliado do seu trabalho? Ou como mais uma barreira, um empecilho durante a sua jornada de trabalho? Será que eles entendem os benefícios ou estão pensando algo do gênero: agora eu tenho que ter todos os meus fluxos atualizados? Eu tenho que ficar atualizando isso aqui, mas para quê? Com que objetivo? Ou, isso não é prioridade para minha área agora, tenho outras prioridades. Lá vem a área de processos novamente. Ou, eu tenho que gerenciar minha área e ainda ser dono de processo? Isso não é meu papel. Será que eles estão cientes com
com as melhorias que a gestão por processo vai trazer, com a melhor produtividade, com as facilidades no dia a dia? Muitos processos ou muitas iniciativas BPM começam com a alta direção e simplesmente são impostos para uso. Quando está pronto lá para ser usado, quando está tudo mapeado, tudo pronto para ser utilizado, é que daí é comunicado os usuários e o chão de fábrica ou quem vai usar ou quem vai executar efetivamente o processo. Dessa forma, fica muito indigesto para os usuários. O ideal é que se sentem numa mesma mesa os usuários chaves do processo até o seu gestor, ou seja, desde o chão de fábrica até os gestores, escritório de processo, para que aquelas pessoas que realmente executam o processo, que geralmente são as pessoas que geralmente sabem aonde que dói o processo, aonde que dói o seu trabalho, aonde que eles têm mais dificuldade e aonde pode ser melhorado, para que eles possam participar da análise dos gargalos, remodelagem, para que desde o início eles estejam engajados e para que sintam que a gestão por processo vai melhorar o trabalho deles, vai melhorar a produtividade e que não é mais uma barreira ou mais um empecilho para eles. E agora falando um pouco dos objetivos do BPM. O principal objetivo é entregar valor ao cliente. E aqui o SEBOC diz que cliente interno não existe, que é aquele caso onde um setor é considerado cliente de outro setor numa mesma empresa. O SEBOC diz que em BPM cliente pode ou não ser quem paga, mas ele é sempre quem se beneficia da geração de valor e ele é sempre externo à empresa, nunca interno. Pensando dessa forma, quem seria o cliente de uma escola técnica, por exemplo? A resposta mais óbvia seria o aluno? Só que essa resposta não se aplica, pois aluno não é cliente, e sim um produto. O cliente, na verdade, ele é o mercado de trabalho, porque é ele que vai se beneficiar dos profissionais que são preparados em todas as especializações que esse curso ou essa escola oferece. O aluno é como um produto semi-acabado durante todo o período de formação, porque ele vai recebendo insumos, vai participando dos processos pedagógicos e até se transformar em um produto acabado quando ele conclui o curso. Se os insumos que ele recebe são adequados e os processos são corretos, o produto vai estar com o que o mercado precisa. Do contrário, ele não vai ter valor. Se o aluno for tratado como cliente, o objetivo da escola passa a ser o quê? Satisfazer o aluno e não mais o mercado de trabalho, o que pode gerar anomalia na sua formação profissional, pois a escola vai estar preocupada em satisfazer o aluno e não gerar profissionais capacitados para o mercado. Já para uma escola de ensino fundamental, por exemplo, os clientes são os pais do aluno, enquanto ele está frequentando a escola. E depois, quando essa criança for adulta, em condições de realizar os seus objetivos, é ela que, no caso, é o cliente. O aluno, enquanto ele é criança, também é um produto e não um cliente. Então, seguindo esse conceito, é necessário que as organizações elas tenham bem claro para quem elas servem, mas atualmente não é o que se vê. Hospitais, por exemplo, eles consideram os médicos como seus clientes e não os pacientes. Assim também nós vemos os aeroportos, por exemplo. Eles consideram companhia aérea e não os viajantes como cliente. Indústria alimentícia, então, consideram os varejistas como cliente e não quem consome produto. A esses que consomem, eles chamam de quê? De consumidor. Compreender quem é o cliente é uma questão de foco. Médicos e hospitais, eles são cogeradores de valor aos pacientes.
As companhias aéreas, aeroportos, são todos cogeradores de valores aos viajantes. Os varejistas representam apenas um canal de distribuição, que servem apenas para que os consumidores, nesse caso, que consomem o produto, para que os consumidores recebam esse produto que o fabricante produziu. A tendência é que quanto maior a organização, mais exista essa diferença, essa distância entre o entendimento de quem são os seus clientes efetivamente. No CBOK 3.0, ele diz que, na perspectiva de BPM, cliente é somente aquele que se beneficia da geração de valor e está externo à organização. Internamente, o que existe são atores do processo, ou outros processos que se encadeiam logicamente ou se apoiam para a geração interfuncional de valor, mas não devem ser considerados clientes. Construir um negócio que faça sentido requer que as organizações hoje em dia elas revisem o seu propósito e todas as suas perspectivas, para definir claramente para quem ela serve e para quem que ela quer gerar valor, para quem que ela deseja entregar esse valor que ela está produzindo. E daí um grande equívoco que muitas empresas cometem é ter foco no cliente e não o foco do cliente. Focar no cliente não significa que tu compreende a necessidade dele, que tu compreende o que ele quer, mas apenas tu coloca ele em primeiro plano, no ponto de vista da necessidade da empresa. Tu coloca que ele é importante, mas tu não entende o que ele quer. Essa imagem aqui é aquela velha tirinha que a gente sempre vê quando falamos em gestão de projetos, mas que nesse caso também se aplica a BPM. O cliente pede uma coisa, quem fez o projeto entende de outra, o cliente é cobrado de outra, e quando ele vai receber, ele recebe outra coisa, e o que ele realmente precisava é algo muito mais simples do que toda essa confusão que foi gerada. A gente tem que procurar entender quais são as necessidades do nosso cliente, transformar as necessidades em requisitos críticos na visão do cliente, e a gente tem que ter a visibilidade de que o cliente realmente precisa e o que vai gerar valor para ele, para não acabarmos entregando algo sem valor na visão do cliente e ainda cobrando um valor muito acima do que ele espera. O BPM ele trata o trabalho ponta a ponta. O que ele chama ali de função de negócio é aquela classificação que as empresas fazem do trabalho com base em habilidades ou especializações profissionais, como por exemplo vendas, financeiro, produção, suprimentos, distribuição. Pensando dessa forma, uma função de negócio é um grupo de pessoas ou ferramentas especializadas em algum domínio de conhecimento, disciplina ou em determinada especialidade. Considerando que o processo de negócio ele é um conjunto de atividades, você tem várias atividades que transformam uma ou mais entradas em uma ou mais saídas, que são produtos ou serviços com valor para o cliente, é natural que os produtos ou serviços mais complexos eles passem por múltiplas funções de negócio. Essa figura ela ilustra bem como atividades são realizadas por funções de negócio que possuem capacidades e conhecimentos especializados. Alguém faz uma primeira atividade que daí passa para uma outra função que é uma outra especialidade e assim por diante até chegar na saída do processo. Uma sequência de atividades que vai passando de uma função para outra para constituir o processo de negócio. O gerenciamento ponta a ponta dos processos de negócio e toda essa orquestração que faz essa transferência entre funções
e controle das atividades são a essência do BPM e o que diferencia do gerenciamento tradicional, que era somente por função. O BPM ele tem uma visão de fora para dentro, assegurando que todo o trabalho ele seja coordenado através de várias funções, para que no final você tenha a entrega do produto e serviço de forma eficaz, a fim de entregar produtos e serviços da forma mais eficaz possível para o cliente. A visibilidade e o entendimento dos processos de negócio, eles são facilitados pela representação gráfica das atividades, que são feitos em várias caixas interligadas e organizadas em o que chamamos de raias. Um processo de negócio, geralmente, ele abrange o que, onde, quando, porquê e como o trabalho é feito e, mais ainda, quem é o responsável por realizá-lo. Neste caso aqui, nós temos um exemplo que ele identifica as áreas ou funções envolvidas nesse processo e todas as atividades necessárias para o mesmo. Por exemplo, eu tenho as raias ali que identificam que primeiro a área de vendas recebe o pedido, depois ele passa para a área de engenharia criar especificações. Aí, neste caso aí, ele tem uma saída ali que é uma especificação, um documento gerado, que daí vai para a área de produção, que tem a atividade de produzir peças, onde ele vai pegar essa especificação gerada anteriormente, e daí ele pode ter um checklist ali associado para liberar a sua atividade, que daí vai passar para a montagem de produto, onde vai montar o produto e vai mandar para a expedição, e daí na próxima etapa a função expedição vai efetivamente expedir o produto e o processo chega ao seu fim. O objetivo de qualquer empresa é gerar lucro. Então, se não mostrarmos ganho financeiro ou melhora de produtividade, provavelmente não ganharemos credibilidade para seguir em frente com o BPM. Então, enquanto o BPM não gerar crescimento e lucro na prática, ele não será uma prioridade. Enquanto você não mostrar para a alta direção e para a administração que o BPM está gerando lucro, ele não vai entrar como pauta de prioridade e não vai seguir em frente na organização. Então, como eu falei, um dos fatores mais importantes para assegurar o sucesso da implementação do BPM é o apoio da liderança executiva. A liderança executiva, ela deve ser o principal patrocinador das iniciativas do BPM. E para convencer essa liderança dos benefícios, é necessário demonstrar ganhos por meio de melhorias imediatas, ou que comumente chamamos de quick wins. Pequenas melhorias em processos de alto valor agregado podem trazer resultados imediatos e isso vai encorajar os executivos. Você tem que começar pequeno, começar com pequenos processos, mas que tenham valor, para que comece a gerar ganho em breve, para que encoraje os executivos a continuar com os demais processos. Uma vez que você tenha tido pequenos ganhos, e esses ganhos têm sido comprovados, é mais fácil você obter suporte para maiores análises, para uma análise de processo mais aprimorada. E gerenciar o negócio por processo também requer medidas, métricas, indicadores de desempenho, para que estejam disponíveis para monitorar os processos, para que atendam às metas, para que possa mostrar para a alta direção os resultados da implementação. Nós podemos ter, por exemplo, alguns indicadores de tempo, como, por exemplo, tempo de entrega a partir de uma data da solicitação. Eu solicitei, eu quero saber qual o tempo médio que as entregas estão levando, o tempo de preenchimento de um pedido, quanto tempo que os usuários estão demorando para preencher,
porque pode ser que o preenchimento está muito demorado e eu tenho melhorias que eu posso fazer para melhorar esse tempo. O tempo de espera, o tempo médio entre falhas, o tempo de ciclo, o tempo de entrega. Então, são vários indicadores de tempo que você pode ter para te subsidiar na análise dos processos e também para convencer a alta administração de que o processo, com as melhorias que tiveram, os números estão melhores. Outro exemplo de indicador são indicadores de custo, que esse até para alta administração é o mais importante, digamos assim. Você pode contabilizar, por exemplo, o custo de vendas, custo de produção, custo de logística, custo de mão de obra. Você pode estratificar todos os custos por área, por função, por data. Eu quero saber quanto que a minha área tal ela está gastando por mês, para ver em quais processos que ela está gastando, ou quais processos que estão gastando mais, para ter subsídios para análises posteriores. Eu posso também ter indicadores de capacidade, número de transações num determinado tempo, quantos processos X foram abertos no último mês, ou quantos processos foram abertos no ano. Eu posso ter um indicador de carga máxima possível para processamento. Eu quero saber quantos pedidos foram processados no mês, quantos processos de pedido e qual que é a minha carga máxima. Qual que é a carga mínima viável lá para o processamento, por exemplo. Eu posso ter indicadores de qualidade, por exemplo, o erro ou taxa de defeito associado a uma saída do processo, expectativa de nível de serviço por parte do cliente, se o cliente recebeu com a qualidade que ele esperava, variação de lançamento de produto, precisão da previsão. Eu previ que o produto ia sair com tal qualidade ou ia sair em tal data e ele saiu depois do esperado. Confiabilidade do produto, confiabilidade do serviço, percepções do produto ou serviço pelo cliente, experiência de consumo e assim vai. Você pode ter inúmeros indicadores. A Soft Expert possui uma solução completa de módulos e componentes totalmente integrados que foram projetados para gerenciar todo esse ciclo de vida do gestão de processos, do BPM. E também ele foi desenvolvido para suportar as necessidades de todos os participantes do processo dentro da organização, incluindo alta direção, equipe de trabalho, equipe de TI e analista de negócio. A solução também provê uma suíte completa integrada com gestão de conteúdo empresarial, ou ECM, que possibilita as empresas entenderem melhor os benefícios estratégicos gerados para o negócio, utilizando uma plataforma universal, além de otimizar também aquelas operações do dia a dia, pois conecta e compartilha conhecimento com toda a organização. O principal resultado para o negócio da empresa é uma solução ágil que dá um rápido retorno do investimento e reduz amplamente o custo de aquisição comparado com outras soluções do mercado. Com o S-Suite BPM é possível mapear toda a cadeia de valor da empresa, com todos os seus macros processos, os processos e os subprocessos. Por exemplo, eu posso ter um processo ali de planejamento que eu indico como que a empresa faz o seu planejamento e dentro eu tenho todos os seus subprocessos. Por exemplo, eu tenho o processo de desenvolvimento, que daí lá dentro eu tenho um processo de desenvolvimento lá de produto, eu tenho o processo de inspeção, eu tenho o processo de documentação e assim por diante. O SE BPM também
Ele tem uma poderosa ferramenta de modelagem BPMN, que permite o uso de eventos, atividades, tarefas, decisões, raias e outros elementos, que permite criar rapidamente processos com recurso de arrastar e soltar, que é o famoso drag and drop, em um ambiente 100% web. Os usuários também podem criar processos, regras de negócio de maneira rápida, adicionar papéis funcionais, pode criar interfaces amigáveis, formulários personalizados e gerenciar todo o conteúdo relacionado em uma única solução integrada. A ferramenta também oferece um simulador integrado à solução, que possibilita os usuários definirem atributos como duração da atividade, custos, utilização de recursos, executores, os tempos de ciclo e também outras variáveis dentro de cenários que o usuário propõe. O simulador também tem um recurso de animação que permite análise em tempo real do desempenho dos processos. Com ele você consegue, por exemplo, identificar gargalos antes de pôr o processo em produção. Você pode identificar problemas aqui na simulação e já corrigir o processo antes de ele entrar efetivamente em produção. A maioria das organizações também utiliza formulários para coletar dados de cliente, funcionários, fornecedores, empreiteiros e assim por diante. A solução também possui uma ferramenta de formulário que é integrada também ao BPM, onde ela automatiza, simplifica e gera de forma eficaz os processos baseados em formulário. A ferramenta de formulário também possui recurso drag and drop, possui a maioria dos componentes de preenchimento de texto, imagem, possui várias ferramentas que ajudam a organização a garantir as conformidades em regulamentos. A solução também oferece recursos que geram valor para toda a organização, como o monitoramento de indicadores, atividades de negócio, no apoio à tomada de decisão, gestão de documentos, qualidades, ferramentas de integração de sistema e os famosos dashboards. Aqui nesse dashboard a gente pode ver que nós temos um dashboard, por exemplo, de processos, onde eu consigo ver os processos abertos e encerrados por mês. Eu consigo fazer processos abertos por ano. Eu também consigo ver aqui os processos que são de contratos, por exemplo. No ano de 2014, eu tenho quantos contratos foram abertos por mês. Se eu for entrando em cada mês ali, ele possui aquele recurso de drill down, onde eu vou entrando, ele vai abrindo mais detalhes de cada indicador. Enfim, uma infinidade de funcionalidades que pode tornar a sua gestão por processo cada vez mais eficaz. Além do dashboard, você tem também uma poderosa ferramenta de BI, onde você pode fazer inúmeras estratificações. Você pode gerar gráficos, gerar estratificações por processos que estão em dia, executado dentro do prazo, processos que estão em atraso, processos por ano, mês, e gerar gráficos da forma que melhor atender a necessidade do usuário. Chegamos ao fim de mais um webinar. Obrigado a todos pela atenção dispensada e até a próxima oportunidade. Caso tenham dúvidas ou perguntas, pode entrar em contato comigo através do e-mail everaldo.mafra@softexpert.com. Até mais. Obrigada, Everaldo, pela apresentação. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Acesse nosso site e confira nossos webinars www.softexpert.com.br. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.